A noite caiu sobre o Egito como um presságio. O rio Nilo, que os homens chamavam de Deus, dormia em silêncio, refletindo o brilho pálido das estrelas. E foi nesse véu de trevas que o faraó sonhou. Um sonho que não vinha dos homens, nem dos deuses de pedra. Era o eco distante do céu penetrando o coração do império. 7 vacas gordas subiram do rio, pastando serenas sobre os juncos. Mas logo, o cenário mudou. Do mesmo ventre de águas surgiram 7 vacas magras, espectros famintos com olhos vazios e ossos à mostra, e devoraram as gordas, como se o próprio tempo engolisse a abundância. Faraó despertou com o suor frio do medo, mas logo adormeceu novamente, tentando escapar do terror que o visitava. Então outro sonho o tomou. 7 espigas cheias e belas nasciam num só caule, douradas como o ouro do deserto. Mas logo vieram 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, e as magras devoraram as cheias. E quando o rei acordou, soube que não era um simples pesadelo. Havia algo divino e terrível por trás daquelas imagens. Os magos foram chamados, os adivinhos, sacerdotes e intérpretes de símbolos. Mas ninguém soube decifrar o mistério. Os deuses do Egito silenciaram, e o coração do rei, o mais poderoso da terra, tremeu diante do invisível. Então, no meio do desespero, uma lembrança rompeu o esquecimento. O copeiro Mor, o homem que havia sobrevivido ao cárcere, lembrou-se do hebreu que interpretara seu sonho 2 anos antes, e como um sopro divino, o nome de José voltou à superfície do império. O esquecido do cárcere seria chamado à presença do trono. Lá embaixo, entre as pedras e o mofo da prisão, José esperava. 2 anos de silêncio. 2 anos de um tempo que parecia morto. Mas o tempo de Deus nunca dorme. E naquele dia, o som das sandálias dos guardas ecoou pelo corredor. Rápido, tragam o hebreu, o rei o chama. José foi lavado, barbeado e vestido com linho fino. O mesmo homem que um dia fora lançado numa cisterna, agora subiria as escadas do palácio, do pó ao trono, mas ainda como servo. Quando entrou diante do faraó, os olhos do jovem refletiam uma luz que não era deste mundo. O rei falou: "Tive um sonho, ninguém pode interpretá-lo. Ouvi dizer que tu ouves os sonhos e os revelas." José respondeu com voz serena, sem orgulho, mas com temor: "Não eu, ó rei, mas Deus dará resposta de paz ao faraó." O palácio silenciou. Nenhum servo ousava respirar. O nome de um deus estrangeiro havia sido pronunciado diante do trono do Egito. E José, o homem das sombras, tornou-se a voz de um mistério eterno. Faraó então contou seus sonhos, e enquanto falava, José via o enredo do tempo se abrir como um livro diante de seus olhos. E quando terminou, o jovem hebreu ergueu a cabeça e falou: "Os sonhos do faraó são um só. Deus mostrou o que há de vir sobre a terra. 7 anos de abundância virão sobre o Egito, mas depois virão 7 anos de fome, tão severa que fará o povo esquecer a fartura. O que o Senhor mostrou é firme. O sonho foi duplicado porque a coisa é certa diante de Deus, e ele apressa o seu cumprimento." O silêncio caiu pesado como pedra, e naquela pausa, entre o poder do trono e o medo da profecia, o destino do Egito foi selado. José continuou, com a voz que já não era apenas dele: "Portanto, escolha Faraó um homem sábio e prudente para administrar a terra do Egito. Ajunte o alimento durante os 7 anos bons e guarde-o para os anos maus. Assim o Egito viverá, quando o mundo morrer de fome." E o rei, que antes fora assolado por pesadelos, agora via diante de si a resposta viva de seu terror. O hebreu falava como quem conhecia os segredos dos céus. E o faraó, o Deus dos homens, ouviu e temeu, e o cárcere foi vencido. A noite da prisão deu lugar ao amanhecer do propósito. Porque quando o mundo esquece, Deus lembra. E quando o homem dorme, o Altíssimo desperta os sonhos. José, o escravo, estava prestes a se tornar governador. Mas antes da coroa, ainda havia a cruz invisível da fidelidade.
O vento do deserto trouxe a fome até Canaã. Os campos se curvaram em silêncio, e os celeiros vazios se tornaram como bocas famintas. A fome é um profeta terrível. Anuncia que a vida depende de algo além do homem. Jacó, velho e cansado, olhou para os filhos que restavam e murmurou: ouvi que há grão no Egito. Descei até lá, para que vivamos e não morramos. Assim, os filhos do patriarca puseram os pés na estrada que os conduziria de volta ao juízo. Cada passo era uma semente de memória. O poço, a túnica manchada, a mentira que envelheceu com eles. Mas o tempo de Deus não esquece. E lá, entre as colunas do Egito, os irmãos que venderam o sangue da promessa seriam confrontados com o reflexo de sua própria traição. José os vê primeiro. Seu coração estremece. Anos de exílio, de esquecimento, de obediência. Mas ali estão eles, curvados diante de si, como nos sonhos que outrora o condenaram. De repente, o passado se cumpre. O sonho que parecia loucura era, na verdade, uma profecia. Mas José não revela quem é. Há um juízo antes da reconciliação. Há uma ferida que precisa ser exposta antes de ser curada. Ele fala com voz estranha, fria como o Nilo em noite de lua. De onde vindes? Eles tremem. De Canaã, para comprar alimento. José os acusa de serem espiões. Eles juram inocência, mencionam um pai idoso, um irmão ausente, outro perdido. E nesse instante, algo se rompe no coração de José. O nome de Benjamim, o filho da destra, o último da amada Raquel, ressoa como uma lâmina em sua memória. Ele os aprisiona por 3 dias, não por vingança, mas porque o perdão, para ser divino, precisa atravessar o deserto da verdade. Na prisão, os irmãos murmuram entre si: isto nos sobreveio por causa do nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, e não o ouvimos. E José, ouvindo essas palavras, afasta-se para chorar, pois o coração justo não se alegra com o arrependimento do culpado. Ele sangra junto. Ele liberta Simeão e envia os outros com grãos e prata escondida. É o início do perdão disfarçado, a dádiva que confunde a culpa, o favor que provoca o medo. Quando retornam, a fome os força novamente ao Egito, desta vez com Benjamim. Jacó hesita, mas a necessidade vence. E então, o reencontro se aproxima de seu ápice. José vê o irmão mais novo e o leva à sua casa. O banquete é estranho, os hebreus separados, o egípcio ocultando o coração hebreu. Benjamim recebe porção dobrada, símbolo da graça que recai sobre o inocente, prenúncio do favor divino que o mundo não entende. Mas a prova ainda não terminou. José manda colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os homens partem, são perseguidos e detidos. O crime é proclamado e o menor é acusado. O desespero dos irmãos é total. Judá, aquele que um dia dissera: vendamo-lo por prata, agora oferece a si mesmo como escravo em lugar de Benjamim. O ciclo se fecha. A culpa se transforma em sacrifício. E então José não suporta mais. Manda sair todos os egípcios. O silêncio preenche o salão. Ele chora alto, um choro que ecoa como trovão entre colunas douradas, e diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O espanto paralisa os traidores, mas José continua, sua voz banhada em graça. Agora, pois, não vos entristeçais, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A teologia do sofrimento se revela ali. Deus usa o mal dos homens como matéria-prima da redenção. A traição foi o portal do livramento. A prisão foi o ventre da providência. E José, agora exaltado à destra do rei, torna-se figura daquele que também seria traído por prata, vendido, ferido e depois exaltado à destra do pai. Ele abraça os irmãos, beija-os e chora. O Egito, símbolo de morte, torna-se refúgio de vida. A casa que um dia o oprimiu, agora acolhe os filhos da promessa. Assim o evangelho se anuncia no meio das sombras.
O servo ferido se torna salvador. O poço se transforma em trono. O esquecido se torna lembrança eterna. E quando o pão é repartido, o eco do futuro ressoa. Um dia, outro filho amado repartirá o pão com os que o traíram, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. A história de José termina não em vingança, mas em graça. Porque o Deus de Abraão não apenas cumpre promessas, ele redime o mal, transforma a dor em profecia e faz do esquecido um espelho do Cristo que salva. José foi arrancado da escuridão do cárcere como quem é chamado das sepulturas. Do fundo da prisão, o vento soprou um nome. Faraó sonhou. E de repente, o esquecido se tornou lembrado. O copeiro, antes mudo diante da dor alheia, agora fala, movido pelo temor. Conheço um hebreu, servo do carcereiro, intérprete de mistérios. José é lavado, barbeado, vestido como quem troca de mundo. Do pó ao trono, ele sobe entre os olhares dos príncipes, como um cordeiro diante dos juízes da terra. Mas em seus olhos há algo que Faraó não compreende. Uma luz que não vem do Egito, uma sabedoria que o trono não possui. O rei narra seus sonhos, as vacas gordas e as magras, o grão pleno e o que o vento devora. Os magos, sábios e adivinhos balbuciam como cegos, mas José apenas ouve. E quando fala, sua voz é grave como um trovão distante. Deus revelou a Faraó o que há de acontecer. 7 anos de fartura virão sobre o Egito, mas depois 7 anos de fome consumirão a terra. E porque o sonho se repetiu, é porque Deus o firmou, e ele apressa o cumprimento. O salão silencia. O ar parece pesado, como se as colunas do palácio ouvissem o decreto do céu. José, o estrangeiro, o servo, o esquecido, fala como quem conhece o ritmo do eterno. E Faraó, o senhor do Nilo, curva o coração. Poderíamos achar outro homem em quem haja o Espírito de Deus? Então o improvável acontece. A corrente do cárcere se torna colar de ouro. O anel do rei é posto em sua mão, e o carro real o leva pelas ruas de Mênfis enquanto o povo grita: curvem-se diante de Zafenate-Paneia. Mas José não se inebria. Em cada brado de glória, ele ouve o eco das pedras da prisão. Ele governa com a lembrança do sofrimento, sabendo que o poder é um teste mais severo do que o cativeiro. Vieram os 7 anos de abundância. O Egito floresceu como o Éden antes da queda. Grãos se empilhavam como montanhas douradas, e os celeiros se enchiam até o teto, como se a terra tentasse enganar o juízo que vinha. José, prudente e silencioso, registrava cada semente. Não havia exagero, apenas vigilância, pois ele sabia: Deus não revela o futuro para exaltar o homem, mas para provar-lhe o coração. E então, de forma tão súbita quanto a aurora se apaga, vieram os 7 anos de fome. A terra rachou. O Nilo, outrora altivo, tornou-se espelho da miséria. O vento soprava poeira e desespero. Os campos morreram, as crianças choravam, e os altares egípcios permaneceram mudos. Mas no Egito havia pão. O povo corria às portas do palácio clamando: dai-nos de comer, pois morremos. E Faraó dizia: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Ali o filho de Jacó, o traído, o vendido, agora alimentava os povos. O mesmo que fora rejeitado por seus irmãos, agora sustentava o mundo com o fruto da obediência. E havia nos olhos de José uma sombra santa. Ele via além das muralhas e das moedas, via o prenúncio de algo que o tempo ainda não revelara. O Cristo, o verdadeiro grão que seria moído pela fome dos homens. O pão que desceria do céu para alimentar os famintos de justiça. Enquanto isso, em Canaã, a fome alcançava as tendas de seu pai. As ovelhas magras, o solo seco. E o mesmo Deus que calou-se no poço e na prisão, agora movia os passos da promessa. Jacó olhava o horizonte e dizia: por que olhais uns para os outros? Ouvi que há mantimento no Egito. O destino, tramado nas sombras da providência, começava a se fechar.
Os que venderam o irmão agora seriam conduzidos pelas mãos invisíveis do Eterno até o tribunal do arrependimento. E José, em seu trono dourado, esperava, não como um vingador, mas como um espelho do Redentor, aquele que, ferido pelos seus, um dia os receberia de volta com lágrimas e pão.